que é a síndrome de burnout? Olá, meu nome é Helena Vicente, sou psicóloga clínica, supervisora e consultora de outras psis. Diariamente eu recebo na minha clínica pacientes que acreditam que estão apenas cansados, desmotivados, quando na verdade já estão passando por um processo de esgotamento emocional. Sabe aquela sensação de já acordar cansado, de trabalhar cansado, de ter lazer se sentindo cansado, de mesmo tentando relaxar, a mente parece que não desliga? Muita gente pensa que isso se trata só de um cansaço, de uma rotina um pouco mais puxada. Mas em alguns casos a gente pode estar falando de algo mais sério, como a síndrome de burnout. E hoje eu quero te ajudar a entender os sinais desse adoecimento psíquico, como ele acontece e por que simplesmente descansar ou tirar férias não resolve esse problema. O que é o burnout? Burnout não é preguiça, não é um cansaço, não é uma fase difícil, não é desmotivação. A síndrome de burnout ela é um estado de esgotamento físico e emocional relacionado ao trabalho. A pessoa chega a um ponto em que realizar tarefas do cotidiano parecem exigir muito mais esforço do que exigiam em momentos anteriores. E aí a gente tem alguns exemplos com relação aos sinais da síndrome de burnout. A gente tem uma dificuldade enorme de levantar da cama, de ver sentido no nosso dia, na nossa vida. Existe aí uma irritação constante e excessiva. Tem também uma sensação de incapacidade. Isso pode vir acompanhado de crises de choro, de raiva, uma falta de energia. Então as tarefas da rotina, elas parecem exigir muito esforço, demandam demais. E também, claro, a perda da motivação. Como que o burnout costuma aparecer? Tem pessoas que pensam que o burnout ele chega de repente, mas na verdade, para que a gente chegue nesse nível, algumas coisas vão sendo construídas que vão levando ao esgotamento emocional. E aí a gente pode falar de algumas questões que estão relacionadas ao trabalho, que seria o excesso de responsabilidade, sobrecarga, uma necessidade constante de dar conta de tudo, dificuldade de impor limites, medo de decepcionar, o perfeccionismo. Tudo isso vai levando a um estado de esgotamento emocional. E claro, nem sempre é só o trabalho que está contribuindo para que essa pessoa esteja nesse estado. A gente também precisa pensar na relação subjetiva que aquela pessoa estabeleceu com o trabalho dela e com as outras funções que ela exerce na vida. Algumas pessoas, elas têm a sensação de que precisam estar constantemente produzindo para que elas consigam se sentir minimamente valorizadas, reconhecidas. Tem pessoas que a performance e a produtividade são pilares muito importantes para a manutenção da autoestima, o que não é nada saudável. Uma das coisas que eu mais observo na minha clínica é que quando as pessoas elas sentem que existe ali um sinal de alarme, um sinal de alerta, essas pessoas já extrapolaram todos esses limites e já estão com o quadro de burnout instalado. Infelizmente, a nossa sociedade negligencia muito os sinais de adoecimento psíquico, porque não são sinais palpáveis que a gente consegue observar, como numa doença física, por exemplo. Questões de saúde mental, questões que são mais abstratas, elas infelizmente são mais negligenciadas. Então, as pessoas que estão com esses sintomas de burnout dificilmente vão atrelar os sintomas que elas sentem com esse estado. Antes disso, elas vão tentar justificar para elas e para os outros que elas só estão cansadas, que só estão com a rotina um pouco mais cheia, que é só uma fase, que é só um período, que isso vai passar depois de tirar férias, que isso vai passar depois de uma folga específica, de um feriado. Mas acontece que não passa. E isso que é justamente a síndrome de burnout. Não é um cansaço que passa descansando. Vai além disso. Como diferenciar o cansaço da síndrome de burnout? O cansaço comum, ele melhora depois do descanso, ele melhora depois de uma boa noite de sono, ele melhora depois de uma folga na semana, depois de um feriado, diferente do burnout. A pessoa que está com burnout, ela não consegue sair desse estado realizando essas atividades, como descansando no fim de semana, saindo no feriado, tendo momentos aí de lazer, porque a pessoa acaba convivendo com essa sensação de exaustão, independente do que ela esteja fazendo, não só no trabalho, ela sente essa exaustão em todos os momentos da sua vida, da sua rotina. Então, mesmo descansando, mesmo fazendo outras coisas, ainda assim aquela exaustão ela vai junto. E qual seria o melhor tratamento para a síndrome de burnout? A gente sabe que
não é simples. Se tratando de questões de saúde mental, nunca é simples, nunca é tão fácil de resolver. Mas existem sim alguns caminhos que a gente pode pensar para diminuir esse estado de esgotamento emocional. É muito importante que a pessoa busque tentar entender e compreender qual foi a relação que ela estabeleceu com aquele trabalho. A gente vai precisar entender também os limites pessoais daquela pessoa, a forma como a cobrança acontece na vida dela, seja a cobrança externa ou a autocobrança, e entender também que lugar que a produtividade ocupa na vida dela. A psicoterapia é um espaço muito importante para ajudar o sujeito que sofre desse esgotamento a entender e compreender de onde que aquilo veio. Porque a gente também pode pedir demissão do trabalho, sai desse trabalho, começa um trabalho novo, mas acontece que se a gente não tratar as raízes daquela questão, a gente só vai estar deslocando uma coisa da outra, a gente vai estar trocando um problema por outro. Porque esses sinais de esgotamento emocional, eles também podem aparecer com o tempo nesse novo trabalho. Então, não é tão simples assim. A gente precisa entender os sintomas e também a história que sustenta esse nível de adoecimento. Se você se identificou com algum desses sinais, esse vídeo ele não tem o propósito de te ajudar a se autodiagnosticar. Mas esse vídeo ele serve como um alerta para que você busque olhar com mais atenção para as coisas que você sente. Comece a prestar mais atenção na sua desmotivação, no seu cansaço, se ele passa com uma boa noite de sono, se ele continua com você desde que você acorda até o horário que você vai dormir. Tente prestar atenção nos sinais que a sua mente está dando, que seu corpo está dando, e faça algo com isso. E o que é fazer algo com isso? Não é se autodiagnosticar, é buscar um tratamento, buscar uma psicoterapia, ter uma pessoa ali qualificada que vai te ouvir, que vai tentar te ajudar a entender de onde que isso está vindo. E aí sim a gente pode pensar num tratamento eficaz para síndrome de burnout. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tô sempre compartilhando assuntos de saúde mental. Deixe seu like para me ajudar e ajudar também o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. E ative o sininho para não perder nenhuma atualização aqui no canal. Até o próximo vídeo.